Coríntios capítulo 10, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Achando, coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Aquele que achou, diga: eu vou para o céu. Aquele que não achou, diga: eu vou também. Alguns me encontraram. Mas está aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Fala, todos os nossos pais estavam debaixo da nuvem. Agora eu leio. E todos passaram pelo mar. Fala assim, todos passaram pelo mar. Agora eu leio. E todos foram batizados em Moisés. Pode falar, todos foram batizados em Moisés? Na nuvem e no mar. Fala assim, 3 batismos. Na nuvem. Aliás, em Moisés. Na nuvem e no mar. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Podeis aceitar, irmãos. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala dentro de um contexto em que nós não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas eles fizeram no deserto, ou eles fizeram na caminhada da saída ali depois que saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto até chegar à terra prometida. Muitos israelitas então tentaram a Deus, e Paulo, ao explicar isso à igreja de Coríntios, ele cita esse contexto do que aconteceu no deserto como uma reflexão para que aqueles irmãos não viessem a tentar a figura do Cristo, amém? A figura de Jesus. E aí nós sabemos que o que Paulo está citando aqui é daquele tempo do deserto, aonde eles estiveram a cobertura de uma nuvem de glória. Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso. E tiveram também que passar pelo mar, todos eles atravessaram o mar, Deus abriu o mar, amém? E todos eles seguiram e foram imersos, vamos dizer assim, na liderança de Moisés, amém? Uma pergunta que eu faço aqui: quantos aqui já foram batizados nas águas aqui? Levanta as mãos. A grande maioria. Quantos aqui são batizados na nuvem? Ninguém respondeu nada, porque eu vou saber o que é isso, que batismo é esse na nuvem. Na realidade eu quero falar hoje com vocês sobre esse batismo na nuvem como uma alegoria ou como uma demonstração daquilo que na realidade Deus quer fazer com a vida de cada um aqui. Amém? Amém, gente? Amém. Quando nós falamos de batismos, nós falamos de um envolvimento, uma união. Quando nós falamos de batismo, nós falamos de comunhão, de unidade, de interação, ok? Quando a gente fala de batismo, nós estamos, a palavra batismo vem da palavra baptizo, que significa mergulhar, ok? Significa estar dentro de, significa estar submerso, significa estar mergulhado, amém? Então aqui fala que eles, aquele povo, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Interessante que no meio da
palavra Moisés e da palavra mar está a palavra nuvem, ok? Então ele fala de três alegorias de batismos distintos ali que Deus fez com aquele povo do deserto. Amém? Então, primeiro, Moisés, batismo em Moisés. Segundo, na nuvem. E terceiro, no mar. O que então significa o batismo nas nuvens? Olha lá para Números capítulo 9. Volta lá a sua Bíblia, bem rapidinho. Se alguém puder colocar um fundo musical para mim, eu vou pedir que deixe esse fundo musical. Eu tenho uma impressão no meu espírito essa noite, Deus, que Deus quer fazer algo extraordinário aqui. Eu tenho essa impressão. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o teu coração para a palavra, não para mim e o homem. Amém? Eu não tenho nada para te oferecer não, querido. Mas a palavra de Deus, ela tem a te oferecer. Então não abra o seu coração para mim não, abra o seu coração para a palavra. A palavra quer falar contigo. Números capítulo 9, nós vamos entender então que batismo é esse que o apóstolo Paulo está se referindo, que eles passaram lá no deserto. Amém? Amém. Versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Amém? Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Fala assim, não era fogo. É a aparência de fogo. Amém? Coisa linda, né? Até amanhã. Então assim acontecia de contínuo. 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela se levantar, e ela partia, e no lugar aonde a nuvem parava, ali os filhos de Israel também assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. Que forte isso aqui, que interessante, né? E não partiam. 20. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dia do dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, aí eles partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Vamos entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Assim como o tabernáculo foi erigido no deserto, tabernáculo, ele é erigido no deserto. Isso é uma reflexão para nós, queridos. Nós somos tabernáculo de Deus hoje. O Espírito Santo habita em nós. Qual a razão de ser do tabernáculo? A razão de ser do tabernáculo era porque Deus queria habitar no meio do povo.
seu povo. Sempre. Quando Jesus vem, é dito sobre ele assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Jesus, ele tabernaculou, ou seja, vestiu um corpo igual a esse, e habitou no meio de nós. O apóstolo diz: olha, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, o vernáculo eterno. Agora presta atenção, o tabernáculo tinha sido acabado de ser erigido no deserto. Presta atenção, a nossa vida, muitas vezes o tabernáculo, o santuário de Deus que sois vós, Lute, o tabernáculo de Deus que sois vós, pastora Merilu, o tabernáculo de Deus que sois vós, Igreja Batista Aliança com a família, muitas vezes nós vamos estar numa situação de deserto, e o tabernáculo tem que ser erigido, tem que ser erguido no deserto. No deserto não é lugar para você questionar por que você está passando pelo deserto. É tempo no deserto de se levantar ali. A tua vida espiritual é uma grande oportunidade para que a glória de Deus repouse sobre a tua vida. Tinha acabado de se erigir o tabernáculo no deserto. Que acabou de erigir o tabernáculo, a nuvem da glória do Senhor veio sobre a tenda da congregação, a tenda do testemunho. Aquela nuvem, ela ficava durante todo o dia sobre o tabernáculo. À noite, é muito frio, é um frio intenso no deserto. Aquela nuvem ficava em cima do tabernáculo, mas com uma aparência de fogo. Uma nuvem, outro dia eu vi uma nuvem, eu até pensei nessa nuvem. Por causa da lua estar avermelhada, havia uma nuvem com reflexo da lua, ela estava todinha vermelha, e que olha que lindo, sobre o pico do Jaraguá, a visão da minha casa dá de frente com a visão do pico, e eu fiquei imaginando, ali é o Horebe de Deus ali, eu fiquei imaginando ali, né, aquela nuvem era a proteção de Deus, devia ser semelhante mais ou menos, indescritível, mas para os irmãos entenderem, e aquela nuvem nos protegia do frio da noite, e a nuvem durante o dia protegia eles do calor intenso do deserto. Agora tinha uma questão muito interessante, irmãos. Quando a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento e saíam debaixo da nuvem. Se a nuvem parava, aonde a nuvem parava, eles paravam debaixo da nuvem. Vocês estão entendendo? Então havia uma intimidade, um envolvimento com aquele mover daquela nuvem. Vocês estão entendendo? Eles não sabiam, quando a nuvem parava em algum lugar, eles não sabiam se ela ia ficar lá repousada ali 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 3 meses. Eles não sabiam. Às vezes poderia acontecer à noite. Às vezes poderia acontecer à noite das nuvens se levantarem. E se a nuvem se levantava, aqueles que estavam como atalaias, que estavam ali guardando o acampamento dos filhos de Israel, eles tocavam a trombeta para avisar o povo, para chamar a congregação para um ajuntamento, e todos então se levantavam. Era de noite, mas a nuvem da glória do fogo, que era ali, fala que era uma coluna, essa nuvem com uma coluna de fogo, essa nuvem nos guiava pelo deserto. Aleluia. Coisa linda, né? Agora, presta atenção, irmãos. Paulo está despertando a igreja para não tentar contra Deus como fizeram os israelitas, porque com todo esse sobrenatural que Deus ali fez, eles tentaram a Deus e agiram sem a direção de Deus muitas vezes. A nuvem estava ali como um direcionamento para a vida deles, sim ou não? Eles não saíam de debaixo da nuvem. A nuvem era uma cobertura, a nuvem era uma proteção, mostra. A nuvem guardava eles. Eles sabiam do envolvimento deles com Deus através do levantar ou do pousar da nuvem em determinado lugar, gente.
Êxodo capítulo 13, vai lá comigo rapidinho. Êxodo capítulo 13. Se eu achar, eu leio, você só ouve. Números capítulo 13, versículo 21 e 22 diz o seguinte. Olha só, Êxodo 13, versículo 21 e 22. Êxodo 13, versículo 21 e 22. Está escrito: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Para o quê? Os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, ou alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Agora olha que interessante. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Tremendo, né, queridos? Eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Tinha a impressão que eu não ia aguentar ministrar a palavra essa noite. Sexta-feira foi muito impactante o mover de Deus. Eu sinto a presença de Deus muito intensa, irmãos, porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, o que Deus quer fazer com a igreja. Nós vamos para a igreja como estamos indo para um clube social, para um teatro, para um cinema, para um entretenimento. Mas nós não vemos para a casa de Deus com uma direção. Vem por vir. É interessante que essa nuvem dizia a respeito da direção. Fala, direção. O povo de Israel não saía sem a direção de Deus, vocês estão entendendo? O povo de Israel não se movia sem que houvesse a direção de Deus. A nuvem direcionava o povo de Israel no deserto. E agora nós, quantas vezes nós agimos sem direção? Quantas vezes nós, os jovens, eles amam sem direção? De repente acham que estão amando, mas é sem direção, não consultaram o Senhor, não buscaram direção. Quantas vezes nós negociamos sem direção? Quantas vezes nós fazemos sem direção? Quantas vezes nós deixamos de fazer sem direção? Quantas vezes nós articulamos e negociamos sem a direção? É verdade, Deus, aleluia. Quantas vezes nós tomamos atitudes na nossa vida sem direção nenhuma? É como se não houvesse esse batismo em nós de envolvimento com aquele que é o Senhor das nossas vidas. É como se nós não houvéssemos em nós esse temor de saber, olha, tem alguém que quer direcionar a tua vida. Não é do jeito que você quer fazer, é do jeito que Ele quer estabelecer. E agimos sem direção, agimos sem buscar o conselho do Senhor, agimos sem buscar a disciplina do Senhor. Interessante, irmãos, que Davi era homem de guerra, sim ou não? Davi era general de guerra. Davi tinha guerra no sangue dele. Tanto era a guerra no sangue dele, e ele derramou tanto sangue, que o maior desejo dele era poder erigir um templo ao Senhor, erguer um templo. Deus não permitiu ele, porque falou, Davi, você é homem sanguinário, você é homem de sangue, você não vai erguer o santuário para mim não, o templo para mim não, mas o teu filho fará. Então Davi respirava guerra, tinha guerra do sangue de Davi, gente. Agora olha que interessante, Davi não fazia guerra sem buscar a direção de Deus. Um cara que tinha instrumentalidade na guerra, um cara que tinha objetividade na guerra, era um estrategista. Ele não agia, ele não entrava em guerra sem buscar a direção de Deus. Abra sua Bíblia bem rapidinho para você ver isso. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 12. 1 Crônicas capítulo 12. A hora que eu achar, eu leio. Se não achou, você para de procurar. Eu achei, ouve a leitura. 1 Crônicas 12, versículo 32.
O texto fala que Davi tinha de uma tribo, né, dos filhos de Issacar, ele tinha 200 homens, ou seja, olha só, versículo 32, os filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Olha, Davi tinha 200 homens, então, da tribo de Issacar, que eles eram mestres na ciência do tempo. Amém, gente? Eles tinham discernimento, eram mestres da ciência do tempo. Eles eram destros nisso, para saber se Israel devia fazer alguma coisa ou não. Davi, antes de ir para a guerra, tomava conselho com eles. O que é isso? Direcionamento. Pedir a direção. Faz pela alma. Às vezes fazemos pelo impulso, fazemos sem direção nenhuma as coisas, e depois achamos que Deus não nos abençoa, achamos que Deus não está fazendo nada ao nosso favor, mas o fato é que nós estamos agindo fora da nuvem de Deus, estamos fazendo fora da direção de Deus. Davi buscava conselho, agora era um cara experiente. Agora muitos às vezes falam assim: não, eu faço porque eu sei fazer, eu faço porque eu sou bom nisso, eu faço porque, sabe, é um monte de porquê, um monte de justificativa, mas não busca o Senhor. O importante, mesmo não entender eu e você nessa noite, não adianta a gente ser bom em alguma coisa, nós precisamos estar mergulhados no batismo da nuvem de Deus. É verdade, Senhor. Essa alegoria desse envolvimento. Eu não estou falando, pastor, eu sou batizado na nuvenzinha, minha cabeça está sempre no mundo da lua, nas nuvens. Está querendo estragar a mensagem, querido? Não, pastor, eu sou batizado nas nuvens, minha cabeça está sempre nas nuvens. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da alegoria, batismo imerso, batismo submerso, batismo dentro de. Eu estou envolvido com Deus, eu estou dentro de Deus, eu estou debaixo do comando de Deus, eu estou debaixo da nuvem da glória de Deus. Aleluia. Eu não vou sair se Ele não me mandar, eu não vou comprar se Ele não me orientar, eu não vou vender se Ele não autorizar. Sabe o que é, pastor? Eu vendi uma propriedade, agora estou na bênção. Bênção? Bênção se você adquiriu outra. Agora se você vendeu e não comprou, você descapitalizou, querido. Que bênção é essa? Assinam contratos sem direção, sem a orientação, sem consultar o Senhor, sem buscar o envolvimento com Deus. E Deus está lá esperando. Como eu gostaria que esse meu filho não tomasse atitude sem antes me consultar. Eu iria mostrar coisas mais excelentes para ele. Eu ia mostrar coisas muito mais profundas para ele. Mas sabe, ele entende que ele pode fazer tudo sozinho. Ele é bom. Ele é tão bom que ele não permite meu agir na vida dele. Vocês estão entendendo essa palavra essa noite, queridos? Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Vamos avançar. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre provação. Sobre provação. Abra sua Bíblia rapidinho em Jó 36. Não vou entrar no sofrimento de Jó, no sentido amplo que vocês conhecem. Mas o que o livro de Jó vai nos falar aqui, nesse texto aqui, Jó 36, versículo 32, está escrito assim, olha, eu achei, eu vou ler. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas.
o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Eu não sei se você está no Espírito da Palavra, você está entendendo algo que o Espírito Santo quer tratar aqui. Quantos de vocês já não passaram por aqueles dias? Aleluia! Glória a Deus! Aqueles dias que a nuvem encobre o sol. Parece que está tudo tenebroso, não é, pastor? Parece que a gente não vai ver uma saída. Verdade. Interessante que nesse período, diz que até, o livro de Jó diz que até os gados, a nuvem serve como um sinalizador, fala, nuvem como sinal. Até o gado, quando vê a nuvem cobrindo o brilho do sol, até o gado, ele entende que vai vir o quê? Temporal. Isso diz respeito às provações que nós passamos, irmãos. De repente, a gente percebe, aquele que é batizado na nuvem, presta bem atenção, aquele que é batizado na nuvem, ele entende quando ele está passando por um período de provação, assim como o gado entende que quando a nuvem encobre o sol, vai vir tempestade. Aquele que é batizado na nuvem, ele sabe que no período de provação, presta atenção, ele não pode murmurar. No período de provação, ele não pode dar lugar a mágoas, ele não pode dar lugar a amarguras, ele não pode dar lugar para lamentações. Aquele que é batizado na nuvem sabe, olha, eu estou passando por um momento de provação, é momento de eu ficar calado e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia! Aquele que é batizado na nuvem, ele tem a compreensão dessas coisas, querido. Agora olha o capítulo 37, versículo 11 a 13 diz. Que é batizado na nuvem vai entender isso também, ó. Também com Jó 37, 11. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge na nuvem da sua luz. Então ela fala assim: as nuvens obedecem o comando do Senhor. Puxa vida, irmãos, as nuvens obedecem o comando do Senhor. Toda a criação está sujeita à palavra do Senhor. Toda a criação se sujeita às ordens de Deus. As nuvens entendem a ordem de Deus. E nós muitas vezes não obedecemos a ordem de Deus. E nós às vezes não obedecemos o comando de Deus. Agora, toda a criação obedece às ordens do Senhor. O que Jó está dizendo aqui, querido, ou o que as escrituras em Jó, porque não é palavra do próprio Jó, isso é de Eliú falando com Jó. Mas ele diz, olha, também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ele mesmo manda que o tempo de provação vá embora e a luz volte a raiar. Vocês estão entendendo essa palavra? Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha e roda. A nuvem entendendo que é o prudente conselho de Deus que era. Então, para que ela faça tudo, que ela espalhe e roda, para que faça tudo quando lhe ordena. Então, ela obedece o que Deus ordena. Veja só o que Deus ordena: sobre a superfície do mundo habitável. Aí fala no 13: seja para correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência, que faça vir. Viu Deus usando as nuvens como correção alguma vez na palavra? Usou o dilúvio. Ei, quando nós estamos passando por provação, quem é batizado na nuvem
desse batismo. Ah, meu querido, quando ele tem essa consciência de que o nosso Senhor, embora a gente esteja passando às vezes por nuvens não tão boas assim, nuvens às vezes carregadas, né, Ruth? Nuvens às vezes que parece que o céu se nega a dar a sua luz. Nós entendemos que o nosso Redentor vive, assim como disse o apóstolo Paulo e assim como disse o próprio Jó no final do seu livro. Eu sei que o meu Redentor vive, querido. Eu sei que o nosso Redentor vive. Eu sei que Ele vive. E Ele não planejou para nós fracassos. O fracassar é do homem. O homem muitas vezes cai, mas o levantar é da parte de Deus, vocês entendem? O levantar é dele. Sabe, aquela pessoa que é batizada na nuvem, ela não tem medo da guerra. Não tem medo da tribulação que se levantou, porque ela sabe que maior é o Senhor que está com ela. A pessoa que é batizada na nuvem, ela não tem medo de guerra, não tem medo da batalha. Sabe por quê? Porque ela entende uma coisa linda que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Vai lá para Deuteronômio rapidinho, queridos. Se eu achar, eu leio e vocês só escutem a mensagem, a palavra. Eu achei. Êxodo 33, 26. Então a pessoa que é batizada na nuvem, ela entende que a aprovação dela, Deus está querendo ensinar algo para ela. E saiba, querido, você vai sair mais forte depois dessa prova. Você vai sair mais fortalecido depois dessa prova. Você vai sair com a sua comunhão muito maior depois dessa prova. Porque a pessoa que é batizada na nuvem, ela está tendo a consciência de que Deus é com ela. E sabe o que diz? Deuteronômio capítulo 33, 26 diz assim, não há outro, Jesurum. Jesurum significa amado. A palavra Jesurum significa amado. Não há outro, Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Aleluia! Ei, você que é batizado nas nuvens, tem a convicção de que o seu cavaleiro vem marchando pelos montes, andando sobre as nuvens para o teu socorro, numa majestade excelsa e eterna. Ele está vindo para o teu socorro, igreja. Quem é batizado na nuvem tem essa convicção de que Deus virá ao socorro. Jesus, amado, entende uma coisa: o seu Redentor, ele está vendo a sua dificuldade, ele vai vir, ele está vindo sobre as nuvens, sobre as mais altas nuvens, a alteza, o Rei, para o teu socorro. O camarada, a pessoa, a mulher, o homem que é batizado nas nuvens, ele entende que na batalha Deus vai dar vitória para ele, porque olha que diz o versículo 27, nesse contexto de Deuteronômio: o Deus eterno seja a tua habitação. Quando você habita num lugar, você está envolvido por aquele lugar, sim ou não? É como usar a analogia do batismo, é como se você tivesse batizado naquele lugar, mergulhado na sua casa, vamos dizer assim. Então, o Deus Altíssimo, ele está dizendo: que seja por habitação, faça do Deus Altíssimo a tua habitação. Sabe por quê? Porque vai
e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti e te diga: destrói-o. Aleluia! Ele lançará o teu inimigo diante de ti, inimigo diante de ti. Por um caminho saiu contra ti, mas por 7 sairá da tua presença. Faça do eterno a sua habitação. Sabe por quê? Porque está escrito, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus descansará. Dirá o Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu auxílio, bem presente no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Santo é o teu nome, Senhor. E por último, aquele que foi embora, cerca de 500 irmãos, viram ele indo embora. Foi pouca gente não. A Bíblia fala que 500 irmãos viu Jesus ascender ao céu. Cerca de 500 testemunhas, 500 filhos ali, discípulos, viram ele subir, e subindo as nuvens o encobrindo, e uma voz e uns anjos dizendo: está vendo esse que você está vendo indo embora sobre as nuvens? Sobre as nuvens ele voltará. Ele voltará. Aquele que é batizado nas nuvens, com o qual começa a entender o tempo histórico e profético que a gente está vivendo. Irmãos, é tempo de consagrar a nossa vida. Jesus está voltando e Ele vai vir sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Para nós finalizarmos, e eu vou ter 15 minutinhos para orar com os irmãos, antes de entrarmos no período de oração. Se passar um pouco, irmãos, das 8h15 a oração, aqueles que precisarem ir embora, tem a minha bênção, já estou dando uma bênção para você ir em paz. Se você quiser ficar mais um pouco, eu vou emendar isso aqui com as 9 horas da noite, mas às 8h15, se você precisar ir embora, você vai. Você está livre, mas se você quiser ficar e quiser se envolver com essa atmosfera, é uma atmosfera da glória de Deus nesse lugar. Você quiser querendo ficar, você fique. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, queridos, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia! Nas nuvens! Aleluia! Nas nuvens! Aleluia! A encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É a representação pura dessa nuvem.
Eles não tinham o Espírito Santo para conduzir eles. Era a figura do líder que era ungido para aquilo. Moisés foi ungido para aquela missão. Por isso que eles foram batizados em Moisés. Mas hoje nós não somos batizados em Moisés. Vocês estão entendendo? Nós somos batizados no Espírito. É no Espírito do Cristo. É no Espírito do Deus vivo. É o Espírito que nos guia. Não faça nada sem a direção do Espírito. Não se mova sem a direção do Espírito. Não compre, não venda, não se case. Não se descase, porque não é direção mesmo do Espírito. Mas não venda, não compre, não se case, não negocie, não namore, sem que o Espírito esteja direcionando. Porque se fazermos fora da direção do Espírito, é a mesma coisa que estivéssemos fora da nuvem. Estamos fora de cobertura, estamos desprotegidos. Quem entendeu essa palavra essa noite? Quem quer ser batizado nas nuvens aqui essa noite? Aleluia! Eu quero. Eu quero. Já há alguns meses eu tenho me preparado para falar sobre o batismo nas nuvens. Já ensinei tanto sobre o batismo bíblico. A gente pode comprovar biblicamente 9 batismos, 7 com bases doutrinárias muito sólidas para comprovar para vocês. Agora esses outros 3 é só a citação de Paulo, mas muito convincente para nós não virmos atentar contra Deus. Você pode ler Coríntios em casa depois, você vai ver que eles beberam da mesma rocha, da mesma água, todos eles beberam, porque da mesma rocha eles beberam, e essa rocha era Cristo. Eles comeram do mesmo maná, era o maná que descia dos céus, era o pão dos poderosos, era pão de anjo. Pão que anjo come no céu, Deus deu na terra para eles comerem, irmãos. Agora Deus não fez diferente conosco, não. Ele mandou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta não mais terá fome nem mais sede, porque eu saciarei a sua fome e a sua sede. Verdade, Jesus! Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo querendo nos mergulhar nessa nuvem. Quem quer ser mergulhado nessa nuvem, levanta do seu lugar, vem aqui para frente. Nós não perdemos essa nuvem que está aqui. Levante-se e venha para frente. Eu vou pedir que o Paulinho venha me ajudar aqui na frente. Deixa a nuvem te envolver. Deixa o Espírito Santo. Pastor, que nuvem é essa? Deixa o Espírito Santo. Venha mais para frente. Empurra as cadeiras se for precisar. Oh, venha buscar esse batismo. Venha buscar esse envolvimento em Deus. Eles beberam da mesma rocha, Senhor. Eles beberam da mesma rocha, da mesma água, da mesma pedra que os acompanhava no deserto. Eles beberam dessa rocha, e essa rocha era Cristo. Eles foram batizados em Moisés. Eles foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. Meu Deus, meu Deus, nós queremos te pedir perdão por tantas atitudes erradas que fizemos, sem direção. Começa a pedir a Deus perdão primeiramente. É necessário, o caminho da glória foi ensinado hoje de manhã aqui. O caminho da glória foi ensinado hoje de manhã aqui. O caminho é de sacrifício, o caminho é de arrependimento. O caminho é de se arrepender diante da face dele. Nós aprendemos de manhã aqui. Então o caminho agora é você pedir perdão. Quantas decisões erradas, quantas coisas fizemos que não era para fazer, quantas coisas não fizemos e eram para ser feitas. Quantas coisas agimos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Quantas vezes murmuramos quando a nuvem se levantou, quando o sol encobriu as nuvens. Quantas vezes nós não vimos e não entendemos que a prova estava ali.
feito, eu tenho aceitado o seu pedido de perdão, eu tenho aceitado o teu arrependimento. Saiba de uma coisa, eu estou dando ordem às nuvens para elas se dissiparem. Eu estou dando ordem às nuvens para elas se dissiparem. Eu estou dando ordem às nuvens para que o sol volte a brilhar. Ei, muitas vezes a minha nuvem veio para você como uma forma de repreensão e de castigo, para poder colocar você de volta no meu caminho. Você é meu amado, você é minha amada. Você é meu amado, você é minha amada, diz o Senhor. Por isso que eu tenho caminhado ao teu socorro nesta noite. Tenho vindo ao teu socorro, tenho visto o teu clamor. Oh, e te mergulharei nessa nuvem. Seja envolvido por essa atmosfera. Seja envolvido por essa atmosfera. Seja envolvido pela nuvem. Seja envolvido pela nuvem. Oh, eu sinto a unção de Deus vindo como ondas aqui nessa noite. São como ondas. É como ondas que vêm. Oh, e conforme ela vir, conforme ela está chegando essa onda, muitos de vocês não aguentarão o poder de Deus. Muitos de vocês não aguentarão a virtude do Senhor. Oh, olha aí, se está aí o Senhor te envolvendo. Se está aí o Senhor te envolvendo, seja envolvido. Seja envolvida. Seja envolvido. Receba, Sara. Receba. 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 Vamos receber na igreja. Receba. Seja envolvida. Seja envolvido. Seja envolvido. Receba, Sara. Receba. Olha, a nuvem está aí. A nuvem da glória. A nuvem da glória. Receba a nuvem. Receba a nuvem. Receba a nuvem. Seja envolvido na nuvem. Seja envolvido na glória de Deus. Seja envolvido na glória de Deus. A onda da glória de Deus está vindo. A onda da glória de Deus está vindo. A onda da glória de Deus está vindo. Oh, seja envolvido. Seja envolvida. Seja envolvido. Seja envolvida. Moisés, quando estava no monte, quando ele estava no monte, Deus iria comissioná-lo, dando a ele as 10 tábuas, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. A Bíblia diz que ele viu uma nuvem, uma densa nuvem. Se ele não teve medo da nuvem, Ricardo, ele entrou na nuvem. Ele foi envolvido pela nuvem. Ele foi envolvido pela nuvem. Ele foi envolvido pela nuvem. A nuvem está aí, meu querido. A nuvem está aí, Aline. A nuvem está aí. A nuvem está aí.
Deixa eu falar uma coisa. Eles precisam ir embora. Eles que por causa do horário, como foi dito aqui, precisam ir embora. 8h15, conforme a palavra do pastor. Sintam-se abençoados. Sintam-se liberados agora, para que você possa ir. Vão na paz do Senhor. Eu vou dispensar aqui a bênção apostólica. E se você de fato precisa ir, vai na paz. Amém, querido? O amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja reunida aqui, espalhada na face da terra. Que a igreja diga amém. Amém, amados? Então você que precisa ir embora, você pode ir, vão na paz do Senhor. Aqueles que puderem ficar, para que a gente complete o período de oração até as 9 horas, por favor, você fique. Amém, querido? Deus está trabalhando. Trabalhava assim, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Há pessoas aqui, amados, que estão sentindo a presença de Deus. E você está na liberdade para continuar assim. Deus está trabalhando, Deus está quebrando barreiras nessa noite. Você pode fazer parte disso. Deixa eu falar uma coisa aqui, escute bem. Deus espera um pouco mais de cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para você, ouça. Eu entendo que o avivamento ele vai acontecer de uma forma uniforme, queridos. A semelhança daquilo que descreve-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde todos estavam ali reunidos. Deus visitou de forma totalitária todos, amém? Deus está visitando de forma totalitária. Deseje isso. Abra tua boca. Estenda esse mover lá para tua casa. Talvez algumas pessoas precisam disso. Precisam sentir essa visitação, a necessidade de poder sentir que Deus te ama. Abra tua boca, não fique de boca fechada não. Coloca a mão aqui, aqui, do ventre. A Bíblia diz que dos frutos do seu ventre, do interior, fluiriam águas da vida, águas do avivamento, águas do Espírito Santo, aleluia, que vão regar áreas da sua vida, amado. Por isso, fale com Ele agora, aleluia, adore a Deus, adore a Deus. Eu quero chamar todos os jovens aqui na frente, todos os jovens aqui na frente, todos os jovens, rápido. Chega lá, o ministério pode continuar. Não deixa. Vamos se envolver com isso. Igreja. Vamos se envolver com isso. Se envolva. Todos jovens, adolescentes, se envolva um pouco mais. Deus quer só um pouquinho mais. Ei, Lucas. O fogo do discipulado vai arder no teu coração. Deus vai entregar ministério nas tuas mãos. Deus entregará ministérios na tua mão. Mas Deus está dizendo aqui, o fogo do discipulado vai arder na sua vida, porque o fogo do discipulado no coração dos pastores de vocês, de jovens, pastores de Cristo Menino, o fogo do discipulado arde. Esse fogo do discipulado vai arder. Você não vai resistir o fogo que vai vir sobre a tua vida agora. Põe a mão sobre lá, pastor de Deus.
esses jovens, esses jovens, esses jovens, esses jovens, esses jovens, esses jovens, esses jovens. E tudo se faz novo. Clama pela glória, clame pela glória, clame pela glória, clame pela glória. Ei, Marcinho, está sobre ti, receba, mais, receba mais. Ei, Pastora Ruth, vem aqui, Deus tem mistério contigo, Deus tem mistério contigo. Quero dizer para ti que melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Você nunca desprezou os começos humildes. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Saiba que eu sou Deus que defendo, ainda defendo. Muitos dizem que não, mas eu sou Deus que ainda defendo a causa da viúva e dos órfãos. Eis que trasto veio sobre a tua vida, e a tua vitória virá, e contemplará a vida dos teus filhos. Sabe, casas, campos e vinhas ainda se comprarão. Você não é rejeitada de Deus, você é ungida de Deus. A unção do Senhor está sobre a tua vida. Há um mistério na tua vida.
vida. Se envolva com a nuvem de Deus. Se envolva com a glória de Deus nessa noite. Presta atenção aqui um pouquinho, eles vão continuar louvando. Presta atenção. Vou repetir de novo, aqueles que precisarem ir, tem o seu tempo esgotado. Vocês têm a minha bênção já. Como nós estamos no propósito de oração até as 9, eu vou continuar com aqueles que ficarem aqui. E eu vou continuar dando liberdade com o Espírito. Enquanto ele estiver dando liberdade, eu estarei dando liberdade aqui de orar pelos irmãos. O Espírito Santo não tem pressa. Entendeu? Quem tem pressa é a gente. O Espírito Santo ele está fora desse tempo delimitado. Ei, Alessandro, eu vi uma palavra profética agora para você aqui. Receba aí, ó. Presta atenção. Moisés, quando se envolveu com a nuvem da glória de Deus, queria receber os 10 mandamentos, as placas. Uma nuvem densa estava ali. Ele não teve medo da nuvem. Ele entrou naquela nuvem. Quando ele entrou naquela nuvem, ele entrou no Kairos de Deus. Ele saiu do cronos humano. Sabe o que Deus está dizendo? Se envolva mais com a minha glória. 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 Eu vou te usar nos encontros de avivamento. Se envolva mais com a minha glória. Porque você vai sair do cronos e tu entrarás no Kairos. Moisés entrou no Kairos. Não há tempo. No tempo Kairos, as horas não passam, não está limitado. Ei, entra no Kairos de Deus, 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 entra no Kairos de Deus. Isso, entra no Kairos de Deus, entra no Kairos de Deus. Ensinamos diante da tua face a luz.
Se envolva com a glória. Se envolva com a glória de Deus, Irene. O teu Redentor vive. Ele está vindo sobre as nuvens. Ele está vindo sobre as nuvens. Ele está vindo glorioso e majestoso sobre as nuvens. Se envolva com a glória. Se envolva com a glória. Se envolva com a glória. Se envolva com a glória, pastor Sérgio. Se envolva com a glória, Rafinha. Se envolva com a glória, Wagner. Oh, Deus quer mais envolvimento. Deus quer mais envolvimento. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Se envolva. Se envolva com a glória de Deus. Se envolva com a glória de Deus. Se envolva. Entre no Kairos de Deus. Entre no Kairos de Deus. Entre no Kairos de Deus.
ficar indiferentes na glória. Não podemos ficar indiferentes na glória. Eu vou pedir licença para o pastor Edmilson. Eu vou pedir licença para o pastor Edmilson. Vou chamar minha esposa aqui. Eu preciso dar um abraço demorado para a pastora Mary Luz. Sabe que é um abraço demorado? Um abraço, como a Renata falou, de mais de 20 segundos. Não é aquele abracinho de jacaré, não. Sai para lá, tudo bem? Sabe? Vem aqui, Débora. Vem aqui, pastor. Eu preciso liberar abraço. Eu preciso liberar esse abraço. Eu preciso liberar esse abraço para vocês. Vocês precisam ser abraçados. Vocês precisam ser abraçados pela glória de Deus. Sejamos envolvidos com essa glória.